Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, gratidão pela sua companhia. Também quero mandar um abraço para toda a equipe da FEAL lá nos bastidores trabalhando para chegar essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, o nosso querido, não é? Está aqui psicólogo Edson Hamazaki. Olá, Edson. Olá, Nando. Olá, pessoal, queridos e queridas ouvintes, queridos e queridas telespectadores da TV Mundo Maior. Como sempre, uma alegria enorme a gente poder estar aqui para trocar esses minutos, né? Para a gente poder bater um papo sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina dos Espíritos. Lembrando que esse nosso quadro no Alvorada, ele sempre fala, né? De psicologia e de espiritualidade. Então, sempre à luz da psicologia, a gente vai fazendo essa avaliação dos ensinamentos deixados pelo nosso querido Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita também. Vamos lá então, pessoal? Vamos que vamos, e a gente vai trazer mais uma vez o Emmanuel por aqui, com o Chico psicografando o livro Pão Nosso, e o capítulo é o 110, Magnetismo Pessoal. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Essa passagem está em Lucas, capítulo 6, versículo 19. Quer comentar aí, Edson? Eu lembro daquela Quero. mulher que vai e toca, né? Jesus, né, no meio da multidão. Isso. Aí Essa é uma ele, passagem é, conhecida, né? é, Uhum. e Que é a aí ela, passagem da mulher é, hemorroíça. isso, Era aquela mulher que, né? Vamos lembrar que na época de Jesus você não tinha medicina, você não tinha exames. O conhecimento acerca das doenças de uma maneira geral era bem pobre, era muito pequeno ainda, né? Então, essa mulher, ela tinha uma doença que fazia com que ela não parasse de sangrar. E para os judeus, esse período, né, da menstruação, em que a mulher ela menstrua, em que ela sangra, era considerado, a mulher era impura, né, de acordo com as crenças dos judeus. E ela, veja, ela era impura sempre, porque ela não parava de sangrar, ela tinha uma doença que fazia com que ela tivesse sangramento constante, né? Inclusive, lembrar aqui vocês da série The Chosen. Eles retrataram essa passagem da mulher hemorroísa de uma maneira muito bonita, sabe? Dá para entender, dá para perceber o quanto de fé, por que que Jesus fica tão impactado, né, com a fé que ela demonstra quando ela se aproxima dele. Vocês se lembram disso, gente? Estava lá Jesus, Pedro, os apóstolos, no meio de uma multidão, um monte de gente se acotovelando, todo mundo querendo chegar perto, né? As curas, os milagres que ele já tinha feito, já tinham ganhado o mundo, então todo mundo lá uma bagunça danada, e de repente ele para, quem foi que me tocou? Pedro, que tá louco, né? Pedro não era mole. Ele vai, como assim, tá maluco, mestre? Tô todo mundo te tocando aqui, tá uma bagunça danada, né? Como assim quem me tocou? Tá doido? Aí Jesus fala: não, uma virtude saiu de mim. E para isso acontecer, alguém com muita fé tem que ter me tocado. Não estou falando desse bando de gente querendo colocar a mão em mim. Estou falando de alguém em especial. Ele para e identifica, né? Essa mulher que tinha essa doença, mas e que tinha uma fé tão grande, ela tinha absoluta convicção. Ela tinha certeza, ela não precisava falar com Jesus. Ela já tinha ouvido falar. E o sofrimento dela, ela carregava desde a primeira menstruação, desde sempre. Já era uma mulher feita, uma mulher adulta,
né? E vocês sabem, né? A primeira menstruação vem no final aí da adolescência, etc. Durante a adolescência. Então, ela foi considerada impura e apartada da sociedade, da família, de todos os que ela ama, né? Amava, durante toda a vida. Então ela tinha, assim, era uma dor muito grande, um sofrimento enorme, né? Ser rechaçada, ser colocada igual como se fosse uma leprosa, né? É, e ela tinha absoluta convicção de que se ela conseguisse tocar na roupa, não era em Jesus, na roupa de Jesus, se ela conseguisse pegar ali na bordinha da roupa dele, ela se curaria. E foi o que aconteceu. Quando ele fala que uma virtude saiu dele, é porque conforme ela toca, o sangramento para imediatamente, né? Sem nem que ele tivesse falado, olhado, ele só percebeu que essa virtude saiu dele. Quando ele foi atrás dela, é que os apóstolos foram conversar com ela. Dois, segundo a série, já tinham inclusive conversado antes com ela e iam tentar, né, que ela conseguisse encontrar Jesus, etc. Então é muito bonito, é muito impactante. Lembram? The Chosen, T-H-E, né? The Chosen em inglês, T-H-E, o Chosen é C-H-O-S-E-N. São 3 temporadas, ou são 2 temporadas, e a terceira estão vindo os primeiros, inclusive os primeiros capítulos, os atores vieram para o Brasil, porque os primeiros capítulos passaram nos cinemas aqui, nos nossos cinemas, de tanto sucesso que essa história, que essa série está fazendo, inclusive entre os brasileiros. Se você ainda não assistiu, está lá no Netflix, ou você pode entrar, baixar o próprio aplicativo da série, etc., e assistir de graça, não precisa pagar nada. E vai por mim, é uma série que vale a pena ser maratonada. É muito bonito. Traz Jesus para bem próximo da gente. E essa passagem da mulher hemorroíça, em específico, ela é muito, muito bonita. Não tem como não se emocionar, sabe? Para gente que busca estudar um pouquinho mais o Evangelho, tentar entender, né? Quem foi Jesus, o que ele fez, né? Por que a história se dividiu em antes e em depois da passagem dele, é muito, muito, muito bonito, gente. Sugiro fortemente que vocês tirem um tempo aí para assistir essa série The Chosen. Entra no Google, no YouTube, que é capaz de você conseguir também tudo de graça, não precisa pagar nada, é muito fácil. Mas vamos em frente? Vamos aí, não dá spoiler não, Edson, que eu tô assistindo, viu? Ah, você está assistindo? Não tem Muito. spoiler, né? Na verdade, é o que a gente vê Não, no é Evangelho. verdade. Aham. Não, essa passagem ainda não cheguei ainda, da mulher. Uhum. Mas vou chegar lá. E tá Vai se muito lindo emocionar, é mesmo. legal. Muito Uhum. bonito. Aí o Emmanuel começa dizendo aqui, ó, na atualidade observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal E olha que serviço, doido. Opa. Uhum. Segue, Nando, mais um tal parágrafo. serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Olha que doido, gente. Emmanuel está falando, né, é, de conceitos relativos ao magnetismo pessoal, qual se estivéssemos perante uma verdadeira novidade no século XIX. Ele está falando, século XIX é 1800 e bolinha. Lembrando que o Livro dos Espíritos é publicado, né, em abril de 1857. Agora, é antigo, né? O magnetismo, ele foi bastante estudado. Kardec já era um estudioso do magnetismo antes, né, de se interessar. É por isso que acabou sendo conhecido, acabou ficando conhecido como a doutrina espírita, né, como o espiritismo ou a doutrina dos espíritos. Ele já estudava o magnetismo antes disso, né? É,
o magnetismo é essa capacidade, é físico isso, tá? Não tem nada de paranormal, milagroso, é absolutamente físico, estudado, comprovado, né? É uma coisa que a gente tem essa capacidade de, de usar o magnetismo pessoal e interferir na saúde física e mental do outro, né? A gente só não usa, mas quando a gente fala de passes, por exemplo, tudo bem que o passe espírita é um pouco diferente, porque no passe espírita, além do concurso do passista encarnado, daquela pessoa que ali está, que usa o seu, né, a sua energia pessoal, o seu fluido vital nesse processo de magnetismo, a gente também tem o concurso do alto e dos desencarnados. Então, o passe espírita, na verdade, é um conjunto de energias, não se limita à energia da pessoa que está dando o passe, tá? É, o magnetismo talvez pudesse ser mais, tem mais a ver com Reiki, por exemplo, né? Quem conhece um pouco de Reiki sabe que é essa coisa, né? A pessoa que dá o Reiki, etc., ele faz essa magnetização da pessoa, ele está usando a energia dele. No passe espírita, não é só isso. Além da energia do passista, a gente também tem uma energia que vem do alto e tem uma energia dos trabalhadores desencarnados que ali estão também, tá certo? Então, não é exatamente a mesma coisa, mas o magnetismo é essa capacidade que todos nós temos de interferir na saúde mental e física do outro e na nossa mesmo, né? É importante entender esse conceito, porque a grande maioria das dificuldades que você tem, você próprio pode, se não curar, melhorar bastante. Tá certo? Quando se fala de autoconhecimento, quando se fala de usar o conhecimento em favor de si mesmo, né? Autoestima, etc., etc. Na psicologia, muito, né? O efeito placebo, por exemplo, que, né? A gente percebe isso acontecendo muito. Muitas vezes a pessoa só precisa de um indutor, a pessoa só precisa de alguém que ajude ela a perceber isso. E quando ela descobre, quando ela entende, ela começa a trabalhar por si mesma. Ela começa a interferir na própria saúde física. Ela começa a interferir na própria saúde mental, claro, de uma forma positiva, que é o que a gente está buscando, né? Esses conhecimentos que, de novo, estão lá no Evangelho de Jesus, que a doutrina espírita ela vai esmiuçar e vai explicar um pouquinho melhor para nós, são conhecimentos milenares, né? É uma verdade, é alguma coisa que existe, não é paranormalidade, não é, tem nada a ver né? Não tem nada a ver com alguma coisa que não seja física e que todos podem realizar, tá? Mas vamos seguir. Ele escreve aqui, Emmanuel, Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença, as multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Jesus ele expressou isso muitas vezes, né? Nas curas, na presença dele, né? Uhum. Só a E aí, presença dele já irradiava, né? Aquele e magnetismo. curava, E né? curava, Eu diria que valia para Jesus como valia para um Chico Xavier da vida, né? Quem teve o prazer, eu infelizmente não tive, mas quem teve o prazer e a bênção de conhecer o Chico pessoalmente, de estar lá pessoalmente, perto dele, o campo de aura, da aura do Chico, alcançava 10 metros, né? Todos aqueles que estavam nesse campo
até 10 metros de distância dele, percebiam, sentiam, se emocionavam. Por quê? Porque estavam dentro do campo de atuação dele. Se o Chico tinha, para nós, gente, o seu, o meu, né, o nosso campo áurico é de 5 centímetros para além do corpo. Quer dizer, né? Fica meio complicado assim, né? Por isso que tem que fazer imposição de mão e ir lá né, com a mão perto da pessoa, etc. Porque vamos combinar que o nosso alcance ele é bastante limitado. Mas um Chico Xavier, isso foi medido, isso foi estudado. Tinha 10 metros de radiação. Pensa Jesus, né? Por que que Jesus falava lá do morro, ou então ele falava do barco dentro d'água, no lago de Genezaré lá, para aquela multidão no barranco e todo mundo ouvia e entendia o que ele está falando. Vamos combinar que não tinha caixa de som, não tinha microfone, não tinha droga nenhuma, né? Aquelas pessoas, inclusive, aquela multidão que estava no barranco, ela tinha vindo de vários lugares diferentes e falavam várias línguas diferentes, né? Nós estamos falando de um tempo e de um lugar em que você, né, a língua não é Brasil, né, 200 milhões de pessoas que falam todo mundo português. Não, ali eram né, gente de muitos lugares diferentes, de origens, inclusive, diferentes, e que falavam línguas diferentes. No entanto, todo mundo reunido para ouvir a pregação de Jesus, e todo mundo ouvia e entendia. Gente, o único jeito de conseguir entender um negócio desse funcionando, acontecendo, é isso. Eles estavam dentro do campo, né, áurico que Jesus alcançava. E por isso, na verdade, eles estavam ouvindo o pensamento deles, não estavam ouvindo as palavras, muito provavelmente, que ele estava dizendo, né? É, e aí, lembrar, por que que Jesus veio aqui? Por que que Jesus encarnou entre nós? Por que que Jesus se prestou a usar um corpo limitado que nem esse que a gente usa, né? Não foi para a gente pregar ele numa cruz, certo? Né? Vamos combinar que essa ideia de que ele veio para morrer por nós. Não, a gente é que matou ele, né? Não precisava ter vindo aqui, a gente não precisava ter crucificado. Ah, mas não fui eu. Fomos. Quem estava ali naquela época éramos nós mesmos. Tá certo, né? Essa ideia, às vezes, quando a gente fala, porque salgou a Santa Ceia, né? Colocou um prego na coisa, é que talvez tenha feito mesmo, tá certo? Mas para que que ele veio? Ele veio justamente para mostrar, sabe? Para dar exemplo, para ensinar, mas através do exemplo, né? Jesus não é só uma questão de pregação, de ficar falando. Ele fazia, ele mostrava. Lembra uma outra passagem muito famosa, quando os apóstolos estão lá no barco, aí daqui a pouco as ondas, né? O mar fica tempestuoso, aí todo mundo, isso que era tudo, porque tinha um monte de pescador ali. Neguinho já devia estar muito acostumado com aquilo. E, no entanto, morrendo de medo de morrer, achando que o barco ia virar e ia todo mundo morrer afogado, né? Aí Jesus chega perto do que é que vocês estão aí gritando, né? O que está acontecendo? Mestre, é porque o mar está muito bravo, a gente vai morrer. Tá, e daí? Né? Oh, gente de pouca fé, né? Tanto que ele vira para Pedro, vem cá. Como assim, vem cá? Porque ele tá o povo no barco e tá Jesus em pé no meio da água. Vocês lembram, né, dessa passagem? Ele não está em outro barco, ele está em pé em cima d'água lá, né? Aí ele fala para Pedro, vem cá. É para testar a fé, né? Vamos ver o quanto que você realmente acredita, tem certeza dessas coisas que você está vendo eu fazer por aí. Aí ele, não sei o quê. No que ele duvida, ele começa a afundar, né? E aí Jesus fala, gente de pouca fé, vocês são brincadeira.
Isso porque vocês estão vendo eu fazer. Ninguém está contando. Se vocês que estão aqui comigo estão vendo eu realizar as coisas, ainda duvidam, pô, por que que depois de 2000 anos tem tanta gente que, deve ser uma história, né? Isso aí não deve ter acontecido de verdade, né? Essa coisa de ficar, gente, né? Com todo respeito a todas as crenças e a todas as religiões, vocês sabem que se tem uma coisa que eu realmente respeito, agora, respeitar é diferente de concordar. Dizer que Jesus veio aqui para que a gente pudesse matá-lo e para que ele morrendo, ele pagasse, né, entre aspas, pelos nossos erros, aí não, né? Aí ficava fácil demais para a gente. Vamos combinar que a gente é muito folgado mesmo, né, meu? Muito quer que o outro resolva o nosso problema. E muitas vezes essa coisa aqui, né, que Emmanuel fala. Jesus, quando passou aqui entre nós, quando esteve conosco, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal. O que é, né? Vamos combinar que entre espíritos encarnados, espíritos usando um corpo de carne e osso neste planeta, imbatível. Ele é o exemplo, ele é o maior exemplo que a gente tem de evolução de espírito que progrediu, né? Que a gente já teve neste planeta, né? Ele é nosso irmão mais velho, é nosso mestre, é nossa referência justamente por causa disso, né? Quando Kardec pergunta para os espíritos, escuta, quem que a gente pode usar como exemplo, né? Onde que a gente quer chegar? Né? Onde que nós haveremos de chegar um dia? Eles falam, Jesus, né? Jesus, ele encarnou aqui durante aquele período pequeno de tempo, inclusive, mas justamente porque as leis mosaicas já estavam dadas, a lei judaica já estava dada, etc., mas a gente não estava caminhando bem, a gente não estava progredindo o suficiente. Então, ele vem e ensina o amor, né? Não faça para ser visto por Deus, não faça para ser visto pelos outros, não faça para ter poder, não faça para querer ser maior ou melhor do que ninguém, né? Faça para ser melhor. Esse é o grande objetivo de vocês estarem aqui encarnados. É por isso que vocês estão usando esse corpo. É por isso que vocês estão nessas famílias. É por isso que vocês convivem com estas pessoas, para vocês serem melhor. É essa oportunidade que Deus, nosso Pai, está dando para cada um aqui. Tá certo? Então, não desperdicem as encarnações, que é o que vocês vêm fazendo já há muito tempo. Não entendam que vocês estão aqui para ter coisas, para ter terras, para ter dinheiro, para ter, né, trazendo para hoje, lembra, naquela época, os coletores de impostos, etc., eles eram ricos porque eles se aproveitavam, né, dos irmãos, etc. Hoje, o materialismo, infelizmente, ele é muito pesado, ele é muito forte, né? A gente vive aqui numa sociedade que é capitalista. Tem problema você ser rico? Claro que não. Não é isso. Não tem problema. Pelo contrário, né? Quanto mais recurso você tem, teoricamente, mais você pode ser útil, inclusive, para aqueles que não têm, né? Mas então é para ser rico para ficar distribuindo para os outros? Não. Gente, ser bem-sucedido é consequência de trabalho, né? E se é um trabalho honesto, se você está batalhando, está tudo certo. Agora, nunca se esqueça que esse não é o maior objetivo. Isso é importante, sim, dar uma boa educação para os teus filhos, ter uma qualidade de vida confortável, etc. Proporcionar conforto para os pais, que normalmente, teoricamente, os filhos deveriam progredir, né, financeiramente, economicamente, mais do que os pais. Então, poder proporcionar a eles conforto quando tem mais idade, etc., é obrigação, é desejo, tá tudo certo, não tem nada de errado. Só a gente não pode nunca esquecer que não é o mais importante, não é para isso que a gente está encarnado nesse momento.
Nós estamos encarnados neste momento, de acordo com a doutrina dos espíritos, para termos essa possibilidade de, na vida de relação, nos transformarmos em pessoas melhores, né? A doutrina coloca que fora da caridade não há salvação. E, ó, vou falar para vocês que eu acho que caridade é o jeito mais fácil da gente conseguir esse desenvolvimento, tá? É um caminho que é mais fácil, porque, de maneira geral, quando a gente pensa em caridade, a gente pensa no outro, e no outro que a gente não conhece, né? E é muito mais fácil ajudar aquele que você nunca viu, está morando na rua, debaixo da ponte, sei lá quem, do que aquele teu irmão consanguíneo, com aquele teu parente difícil, né? E teoricamente, é o que realmente a gente precisaria fazer, tá certo? É, na psicologia, o que que a gente percebe? A grande fonte dos estresses, das dificuldades de relação, são com essas pessoas mais próximas. E tem motivo para isso. A doutrina dos espíritos nos explica por quê. Esses são aqueles espíritos com os quais a gente já teve alguma dificuldade de relacionamento em algum momento, né? É por quem, ainda que a gente não lembre em que situação, a gente desenvolveu de alguma forma mágoa e ressentimento, seja nós em relação a eles, sejam eles em relação a nós. Agora, reencarnamos juntos, muitas vezes na mesma família, né? Para quê? É uma oportunidade que Deus está dando para nós, para a gente poder transformar uma relação que em algum momento lá para trás não foi muito boa, numa relação de verdadeiro amor. Ou seja, as pessoas com quem você tem mais dificuldade de relacionamento hoje são aquelas que são realmente mais importantes. É por isso que está lá no Evangelho, né? O que que Jesus fala para gente? Meu, se reconcilia com o teu próximo enquanto você está aqui encarnado junto com ele, caminhando junto. Espera morrer que vai dar trabalho, até reencarnar de novo, reencontrar de novo. E tudo bem. Quantas vezes a gente reencarna? Tantas vezes quantas forem necessárias. Mas, pô, vamos combinar que tá louco, né? Vamos aproveitar um pouquinho mais cada uma delas, até para a gente poder diminuir. Ah, mas eu não vou ter que reencarnar mesmo para sempre nesse planeta? Não, não, tem lugar muito melhor que aqui, gente. Isso aqui é provas e expiações, o próximo é regeneração. É melhor. Quanto mais a gente conseguir se desenvolver, mais rápido a gente chega lá. Você não passa a vida inteira no ensino médio, né? Mesmo que você vá repetindo, 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 chega uma hora que jubila. É, né? Veja, fazendo aqui uma comparação com a escola, você começa no ensino fundamental, aí daqui a pouco você passa para o Fundamental 2, aí daqui a pouco você passa para o ensino médio, aí daqui a pouco você vai para a faculdade, né? Cada etapa dessa é melhor do que a anterior. Melhor no sentido de que você adquiriu mais conhecimento. Você está cada vez, em termos de conhecimento, né, que é o que a escola nos proporciona, você está cada vez mais capacitado. Teoricamente, ao final de uma graduação, você está apto a desenvolver uma determinada atividade profissional, né? É para isso que aquilo serve. As várias encarnações, para nós, é a mesma coisa. A gente vai crescendo, vai se transformando, vai amadurecendo. E, lembrando que além do aprendizado, do amadurecimento enquanto espírito, a gente vai tendo essa oportunidade de transformar relações que um dia não foram muito boas em relações de verdadeiro amor. Vamos, inclusive, aproveitar esse momento para nós fazermos as nossas preces e para a gente mandar essa nossa energia positiva para os nossos companheiros que estão precisando?
né, Nando? Vamos sim. Então, um momento de prece, de orações, vibrações. A gente sugere que você reserve aí um copo de água. O Edson está com a xícara dele de água. E aí, os benfeitores vão trabalhar na hora que você estiver assistindo, ouvindo este programa. Então, vamos lá para um momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Instante, então, possamos elevar os nossos pensamentos aos nossos queridos benfeitores espirituais que trabalham na seara do nosso Mestre Jesus, que trabalham também enviando energias, forças, intuição através de seus pensamentos elevados, para que a gente possa se energizar, se fortalecer, fortalecer o nosso magnetismo, que nós possamos nos mirar os exemplos do nosso Mestre Jesus, cada vez aperfeiçoar nossa maneira de agir, de doar e de estar no trabalho de socorro, de amparo. Pedimos então aos benfeitores que, pelo campo intuitivo, possam nos ajudar, nos inspirando, enviando bons pensamentos para que tomemos decisões corretas em nossas vidas. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, lembrando da tua força magnética, tua força de levantar aqueles que estavam caídos, os cegos que voltaram a enxergar, aqueles que não andavam voltaram a andar, aqueles que estavam angustiados, aqueles que estavam depressivos, estavam tristes, estavam de outras formas emocionais e psicológicas, e tu também, com a tua irradiação, com teu amor, com teu magnetismo, curou muitas pessoas além de curar as questões físicas. Pedimos então a Ti, Jesus, que amplie nesse instante as Tuas bênçãos para chegar àqueles corações que estão infelizes, que estão passando por dissabores, por dores e também por grandes desafios. Entre eles, pessoas que conhecemos, pessoas ligadas a nós, pessoas que estão passando por essas situações. E pedimos a tua bênção, Senhor, então, para todos os seres, para todos os nossos irmãos em situação difíceis, para os lares, para os lugares, para os nossos familiares e entes queridos, para as pessoas ligadas a nós, nossa vizinhança, pessoas da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país, do nosso hemisfério, do nosso planeta, Jesus. Que a tua paz nos envolva agora, não tão somente nessa hora, mas por todo sempre, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você, falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é uma forma de você colaborar para manter a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior no ar. Você tem os canais aí de comunicação, como você pode ajudar. Tem o site amigosdaboanova.com.br. Tem também a nossa central de atendimento, que é o 0800 12 018 38. O fixo para Grande São Paulo, 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápido aí, que é o 11 97 834 2246. Agora, se você quiser e puder, faça um Pix. Temos um número aqui, é mais fácil, é rápido. É o 11 972610272. Faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, aí vou voltar aqui no texto, e aí ele diz o seguinte, ó: quando quase toda a gente buscava tocar-lhe, né, tocar a vestidura dele, tá até maiúsculo aqui, dele, emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias, né, recalcitrantes. Produzia o mestre, espontaneamente, o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Que beleza, né, Edson? Essa coisa de buscavam lhe tocar as vestes, né? Porque dele emanavam irradiações de amor, era a certeza que aquela mulher hemorroíça tinha, né? Era a certeza absoluta que se ela conseguisse tocar nas vestes dela, só isso seria suficiente para que ela se curasse. Agora, tem uma coisa que é assim, gente.
Você veja, não foi Jesus que curou a mulher hemorroíça. Ela se curou usando essa fé em Jesus. Ela fez isso porque Jesus estava ali. Nós podemos fazer isso usando a nossa fé em Deus, nosso Pai. Jesus veio para mostrar que isso é possível. Entendam isso. Não foi Jesus que curou a mulher hemorroíça. Foi a mulher hemorroíça que se curou através de Jesus. Faz muita diferença. A grande maioria de nós busca fora, num outro, numa religião, num ritual, sei lá onde, né? A resolução das nossas dificuldades. Quando, na verdade, somos nós que precisamos nos curar. Somos nós que precisamos resolver os nossos próprios problemas, tá? Essa coisa que a gente faz de ficar buscando sempre fora, ficar sempre dependendo do outro, ficar sempre esperando que o outro resolva para a gente, é fruto da nossa falta de maturidade. Falta de maturidade enquanto espíritos muito jovens que somos, né? Lembra? Nós não somos corpos, nós somos espíritos. Pode ser que esse corpinho que você esteja usando como uma roupa já está meio velhinho, já está meio caído, já está chegando no fim lá, já não vai dar para ficar aproveitando durante muito mais tempo. Mas é o corpo que é velho, não é você, né? Nós, espíritos, inclusive, que habitamos esse planeta aqui de provas e expiações, somos, na grande maioria, espíritos muito jovens e, por isso, muito imaturos. E por isso que a gente vive querendo que o outro resolva. Sabe aquela coisa? Pai ou mãe, né? Ele me bateu, entendeu? Né? Não é? Essa coisa é fruto de falta de maturidade ainda. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Essa é ainda a nossa realidade. Agora, o que que faz com que uma pessoa amadureça? O tempo, mas mais do que o tempo, porque tem muita gente velha que não tem maturidade nenhuma. Ou tem muita gente usando corpos muito velhos que não tem maturidade nenhuma, né? Parece uma criança ainda. Tudo é meu, né? Não quero, né? É, São as experiências que fazem com que a gente amadureça. Agora, precisa passar necessariamente, gente, por experiência difícil, por sofrimento? Não precisa, desde que as escolhas que você faça sejam escolhas boas. Lembra? Escolhas geram consequências. Escolhas boas geram consequências boas. Escolhas ruins geram consequências ruins. Todas essas consequências, independente de ser boa, de ser ruim, por ser fruto de uma escolha boa ou ruim, fazem com que a gente se desenvolva, faça com que a gente cresça, fazem com que a gente aprenda. Agora, as escolhas ruins que geram escolhas difíceis vão gerar também dor, sofrimento e doença. Não tem jeito. Toda dor, todo sofrimento e toda doença que você vive é fruto de uma escolha ruim que foi feita em algum momento. Ah, mas eu sou um santo, eu nunca fiz nada de errado na minha vida. Lembra que você é um espírito e que essa não é a sua primeira encarnação. E que Deus não tem pressa nenhuma. Interessa se você fez essa bobagem 4 encarnações atrás. Se esse é o momento propício para reparar, né? É agora que você vai fazer. Ele não tem pressa, não tem que ser, sabe, essa coisa do aqui e agora que a gente tem. Não, até porque você é imortal mesmo. Você tem a eternidade mesmo pela frente. Se não for agora, vai ser depois, mas será. O que não dá é para escapar, né? Entendeu isso, gente? Então, assim, se você está vivendo uma situação difícil, de dor, de sofrimento ou de doença, pode ser que a causa não esteja nem aqui agora.
esteja lá atrás em algum momento. E está tudo certo. Por isso que é tão importante desenvolver essa capacidade de conformação, né? Entender que se você está passando, tem motivo para isso. Então, extraia o melhor da experiência, o máximo, né, da experiência, não do sofrimento, não é para ficar, né, masoquismo, isso é doença também. Ficar se deleitando, se delirando com o sofrimento. Não, né? Não tem nada de bom em sofrer. Não tem nada de bom em adoecer, tá certo? Mas muitas vezes é o único jeito de proporcionar a oportunidade do aprendizado, porque de boa a gente não aprende, só na porrada, né? Então, importante sim prestar atenção no que está acontecendo, entender que não é castigo de Deus, porque Deus nos ama, Deus proporciona o que a gente precisa, nem sempre docinho, nem sempre gostoso, tá certo? Mas ele sempre vai proporcionar aquilo que a gente precisa. Entender e aproveitar é o que realmente a gente precisa. Vamos terminar a leitura? Rapidinho, Uhum. chegando já no final. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de suas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem. Nesse sentido, e também não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Vejam, os orientadores terrestres são os médicos, nutricionistas, educadores físicos, né? Ou você nunca ouviu falar que alimentação adequada, né? E atividade física e tirar os vícios do seu caminho vão fazer com que você tenha uma vida física e mental melhor. Tenho certeza que já ouviram, porque a gente inclusive já falou sobre isso aqui, tá certo? E, mais importante, de novo, se você intenta atrair saúde, né? Felicidade, aprenda a amar. E Jesus foi o maior exemplo, a maior demonstração que a gente já teve. E Emmanuel termina: santifica-te pela influência do céu. Ou seja, gente, nós temos vários ensinamentos que Jesus deixou para nós. Basta seguir. Porque veja, a ideia é, a hora que você tiver que fazer escolha, faça a escolha correta, faça a boa escolha. Se você só fizer boas escolhas, as consequências serão sempre boas e o resultado é felicidade. O resultado é o melhor aproveitamento possível da encarnação. Quando a gente escolhe errado, a gente sabe que está fazendo bobagem, né? Lutar contra isso é o grande objetivo de estarmos aqui, é o grande objetivo do Evangelho nos ensinar, é o grande objetivo da doutrina dos Espíritos nos ajudar ao longo dessa caminhada. Beijo no coração, infelizmente, para variar, já acabou o nosso tempo, Já. mas a gente se vê novamente na próxima semana. Até lá, É isso pessoal. aí. Até lá, Edson, obrigado pela disponibilidade aí do seu tempo. Um abraço a todos e até o próximo programa Alvorada. Agora aquele tchau de sempre aí, Edson. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.